vejo, vivo do que creio. Eu creio em ti. Aleluia, Pai, nós te louvamos nessa noite, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, em Teu nome, para recebermos de Ti e também dar o nosso melhor ao Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor e adoração, Pai. Que seja feita a Tua vontade nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Muito bom estarmos reunidos aqui nessa noite para estarmos cultuando ao Senhor. Amém? Para poder dar o nosso melhor a Ele. Amém? Eu gostaria de iniciar essa quinta viva, o culto da nossa semana, para poder dar alguns avisos. Amém? Primeiro, no culto VIPs. Querido, neste sábado, teremos culto VIPs às 19 horas. Então, se você é jovem que vive intensamente para o Senhor, esse é o melhor lugar para você estar. Amém? Nós vamos estar dando início a uma série que se chama Be Free, que significa seja livre. Amém? Então, nessa série nós vamos abordar algumas pautas relacionadas à depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então, se você conhece algum jovem que tem sofrido algo correlacionado a isso, esse é o melhor lugar para ele estar, porque ele vai ser transformado. Amém? Glória a Deus. E eu gostaria também aqui de destacar a nossa conferência Prospere 24. Você está animado, querido? Eu estou muito animado, queridos. Eu estou gerando muita expectativa. Vai ser uma conferência assim, especial, como nunca antes. Serão 3 dias poderosos que vai ser céu na terra, amém? No dia 1, 2 e 3 de novembro, esse aqui é o nosso lugar. E se eu fosse você, eu já garantia a sua vaga, queridos, porque vai lotar, amém? Com certeza virão pessoas de outro ponto de pregação. Então, nós aqui da sede, nós temos que ser rápidos para garantir a nossa vaga. A gente não pode esperar, amém? Então, ao final do culto, você garante a sua vaga lá no balcão de informações com as meninas, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de conhecer os nossos visitantes. Tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez? Faz um sinal com sua mão para eu poder te ver melhor. Glória a Deus. Tem uma pessoa ali. Glória a Deus. É daqui eu te vejo muito bem. Mas eu queria te pedir gentilmente para que você ficasse de pé. É rapidinho. É só para que a nossa igreja pudesse te acolher da nossa forma calorosa que a gente costuma receber. Amém? Os nossos irmãos já sabem o que fazer. Glória a Deus, é uma honra recebê-los nessa noite aqui. O Senhor já sabia que vocês iriam vir, amém? Então a porta da nossa casa sempre estará aberta para vocês voltarem mais vezes, amém? Se você já congrega em outra igreja, leva um abraço para o seu líder, para o seu pastor. Mas se você ainda não congrega, vem fazer parte da nossa família. Aqui você vai desfrutar de coisas grandiosas da parte de Deus para a sua vida, amém? Glória a Deus. Agora nós vamos adorar o Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. Abre comigo em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9, por gentileza. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com a primícia de todos os teus ganhos. E se encharão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém? Querido, sempre que é mencionado aqui a respeito de dízimos e ofertas, eu gosto desse versículo, porque ele inicia falando: honra ao Senhor com os teus bens. A gente tem muitas formas da gente honrar ao Senhor. A gente pode honrar o Senhor com o nosso serviço, a gente pode honrar o Senhor oferecendo o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Ele. A gente pode honrar o Senhor numa oportunidade de mentir, mas a gente escolhe falar a verdade. Então nós temos muitas formas de poder honrar ao Senhor, mas ele especifica aqui uma forma que também é importante para o Senhor, que é honrar o Senhor com os nossos bens, com o nosso dinheiro. Não porque ele precisa, queridos, porque nós é quem precisamos isso. Nós precisamos reconhecer que é o Senhor quem dá o nosso sustento, que é o Senhor quem provê tudo. Então essa é a forma de mostrar que nós somos generosos assim como o nosso Pai. Amém? Então, com esse entendimento, separa a tua oferta, separa o teu dízimo
Nós temos 3 formas para você fazer isso. A primeira forma é através de dinheiro em espécie. Tem um envelope atrás da sua cadeira como esse. Amém? Nós temos a segunda forma, que é através do Pix da nossa igreja ou do QR Code. Deve estar aparecendo aqui atrás para você. Ou também você pode ofertar e dizimar através de cartão de crédito ou débito com as nossas tesoureiras lá atrás. Amém? Você escolhe a melhor parte para você fazer isso. O importante é participar. Amém? Você que está participando do nosso culto online através do YouTube, você também pode participar desse culto, dessa parte de ofertar e dizimar ao Senhor. Está aparecendo para você aí embaixo o QR Code e o Pix da nossa igreja, que é o nosso CNPJ, amém? Faz isso agora, queridos, amém? Para que você não possa perder a oportunidade de ofertar e contribuir para o reino, amém? Levanta a sua mão, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de podermos contribuir, Senhor, no Teu reino, sabendo, Pai, que nós somos generosos assim como o Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro cada oferta, cada dízimo, consagrados ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vem com alegria. Ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu penso, daquilo que eu peço, segundo seu poder em mim. Abundância e vida fluirão, bondade e favor me cercarão. São coisas maiores, coisas melhores. Aleluia, o Senhor é bom, amém, gente? Vocês estão bem? Graças a Deus, gente, muito obrigado. O Senhor é bom. Glória a Deus. O Senhor é bom e fiel, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 3 João, no capítulo 1, que é único, né? Vamos ler um texto que está lá, um versículo. E eu queria que você ficasse pronto, com o seu coração receptivo à palavra, amém? Nós estamos aqui para dar ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração, mas certamente nós vamos receber dele essa noite. Eu sei que será um tempo maravilhoso para nós, em nome de Jesus. Esse texto, 3 João, no capítulo 1, no versículo 2, eu acredito que esse texto ele reflete, ao meu entender, não apenas o sentimento de João a respeito do irmão Gaio, né, a quem ele está se referindo, mas eu creio que essa é a vontade de Deus para todos os seus filhos, amém, gente? Ele diz: olha, amado, eu oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que seja bem sucedido em tudo que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Irmãos, que versículo maravilhoso. E sabe que nós precisamos ter um entendimento a respeito da nossa realidade em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo falando sobre essa realidade que pode ser transformada mediante a decisão de um homem. Lá em Romanos, no capítulo 10, ele diz que o homem deve receber Jesus e ele orienta como deve ser feito isso. À medida que nós cremos com o nosso coração e nós confessamos o Senhor, não é assim que diz lá? Nós temos ali uma restauração no nosso espírito. Sabe o que acontece no momento do novo nascimento? Uma transformação completa no espírito do homem. Nós fomos completamente transformados exatamente naquele momento. Nascemos de novo no espírito. Não é assim que acontece? Quando nós nascemos de novo, quando nós tomamos aquela decisão, no corpo nós ficamos iguais. Você não muda nada. Se você é alto, você continua alto. Se você era careca, você continua careca. Se você é cabeludo, continua cabeludo. Então a transformação acontece no espírito. O seu corpo continua o mesmo. E a sua alma também continua a mesma. Mas em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai falar sobre uma renovação dessa mente. Lá estão os nossos sentimentos, as nossas emoções, que precisam agora ser restauradas, salvas pela palavra. Existem muitos conceitos que nós carregamos e que precisam ser tirados e precisa ser inserido à luz da palavra aquilo que o Senhor deseja. Como funciona no reino de Deus? E eu queria falar essa noite sobre uma mentalidade próspera.
Nós precisamos aprender sobre isso, nós precisamos mergulhar na palavra a respeito desse assunto, porque a nossa mentalidade precisa ser transformada pela palavra. E sabe que o que tem na Bíblia para nós? Prosperidade. E aí o apóstolo Paulo diz, renove a sua mente. Sabe que muitas vezes vai ser necessário nós fazermos um esforço, porque existem conceitos que nós estamos carregando há tanto tempo, que para a gente é uma verdade absoluta. Mas eu gosto sempre de dizer que quando nós nos deparamos com os conceitos da palavra, nós precisamos ser humildes. Humildade é receber aquilo que a palavra diz, mesmo que seja necessário ouvir milhões de vezes a respeito daquilo. Tem pessoas que quando ouvem o assunto prosperidade já querem travar, mas eu quero dizer para você, se abra para esse assunto. Afinal de contas, a prosperidade é o projeto de Deus para nós. Eu queria que você abrisse lá em Salmos, no capítulo 35, versículo 27. Esse é um projeto de Deus e é a vontade dele para nós, e ele ama a nossa prosperidade, é o que nós vamos ler. Salmos capítulo 35, verso 27 diz: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente. De que modo nós devemos dizer? Continuamente, sempre. Ele diz, olha, diga continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. O que ele está dizendo? Ele diz, olha, você deve dizer em todo o tempo, glorificando ao Senhor, Pai, louvado seja o Senhor que tem prazer na minha prosperidade. Esse servo é uma condição que nós conquistamos também em Cristo Jesus. Ser servo não é baseado naquilo que nós fazemos, é baseado em uma condição que Cristo nos deu. Nos tornamos filhos nele, nos tornamos servos em Cristo Jesus. Não tem a ver exatamente com aquilo que nós fazemos, mas aquilo que ele fez, me deu essa condição. E a Bíblia está dizendo, Deus tem prazer na sua prosperidade. E por que que quando se fala sobre prosperidade, a pessoa começa a pensar, de onde vem esse pensamento de que aquilo não é para você? De que esse assunto não deve ser ensinado na igreja, de que esse assunto não deve ser mencionado. Isso é algo diabólico, porque a Bíblia está nos dizendo, olha, Deus tem prazer na prosperidade. Amém, gente? E a maior prova disso é que Ele nos deu Jesus, para nos tirar de uma condição. Para que prosperidade maior do que esse? Para que maior exemplo de prosperidade na Bíblia do que a condição que Cristo nos dá? Se nós saímos de uma condição de perdição, de morte eterna, de miséria, de enfermidade, quem nos deu essa nova condição? Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos transformados para sempre. Antes nós éramos escravos do pecado, hoje nós servimos ao Senhor. Isso é prosperidade. Essa é uma condição que Ele nos deu, Ele nos habilitou a isso, nós podemos servir a Ele. E nós não vamos fazer isso debaixo de um jugo pesado, pelo contrário, Ele está torcendo por nós. Aprenda sobre isso, cresça em prosperidade, avance em cada área das nossas vidas, nós podemos avançar. Deus tem expectativa a respeito disso. Eu queria que você abrisse lá em Gálatas, no capítulo 3, e eu queria falar exatamente sobre essa condição que foi transformada, de onde nós saímos e onde nós estamos. Gálatas capítulo 3, no versículo 13. Vamos ler juntos. Vocês estão aqui? Aleluia. Veja a condição que Jesus nos deu. Ele disse, olha, foi Cristo, Gálatas 3:13. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão, veja, qual é o objetivo? O Senhor, ele diz no versículo 13, que o Senhor nos substitui, Ele se fez maldito. Qual o objetivo disso? Ele diz, olha, para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios, e nós podemos tirar gentios daqui e pode colocar a mim. Ele diz, olha, para que a bênção de Abraão chegasse até a mim. Quando você lê esse texto, você precisa entrar no texto. Ele diz, olha, Jesus fez isso,
ele nos substitui, ele se fez maldito, ele foi pendurado no madeiro, e isso aconteceu para quê? Ele diz para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, em Cristo Jesus. Veja que interessante, e ele diz que ele se fez maldição, e o que tinha nessa maldição? E vai dizer, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, e o que é essa bênção? Nós não teremos tempo para falar sobre isso aqui essa noite, mas quem sabe seja um dever de casa para os próximos dias. Que maldição era essa e que condição anterior era essa que nós vivíamos debaixo de uma condição ao ponto de Jesus vir para me substituir? Ele ocupa um lugar que era meu de maldição e agora ele me coloca em uma outra condição, ele me coloca na possibilidade de eu ser alcançado pela bênção de Abraão. Então que bênção é essa? O que é que está contido nessa bênção? Será se nós sabemos o que está lá? Às vezes nós podemos gastar tempo meditando sobre isso, ao invés de nós perdermos tanto tempo, ou gastarmos tanto tempo, pensando nas coisas naturais, eu posso pensar, que bênção era essa de Abraão, que me alcançou em Cristo Jesus? E aí a gente pode mergulhar na palavra e encontrar tantas coisas, a respeito disso, entendendo que aqui eu fui feito próspero, e aí ele vai seguir dizendo, ele vai falando outras coisas, mas eu preciso entender que essa condição, essa nova condição que eu tenho, porque a maldição fala sobre morte eterna, a maldição só fala sobre enfermidade, sobre miséria é algo que está abaixo da condição de pobreza, e a Bíblia está dizendo que ele nos tirou de lá. Então tudo que diz respeito a esse estilo de vida anterior, eu preciso conhecer, para que tudo aquilo que ainda está na minha vida, nessa nova condição, eu não mais aceite, porque nós vamos nos conformando com coisas que não são mais para fazer parte do nosso estilo de vida, fazia parte de uma condição anterior que nós tínhamos, e muitas vezes pelo desconhecimento, ainda pode estar, porque a fé ela vai ser vivida mediante o conhecimento daquilo que a palavra diz. Quando não se conhece aquilo que a palavra diz, aí você leva um certo tempo, você vai gastando tempo com tantas coisas, e as coisas da antiga condição, da maldição, muitas vezes pode estar inserida em nossas vidas, por não conhecermos a palavra. Mas a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17, que tudo se fez novo. Então, quando eu entendo sobre uma nova condição que eu vivo, sobre aquilo que o Senhor fez, Ele já ocupou um lugar para que agora a bênção de Abraão chegasse até mim. Então, se tudo se fez novo, a pobreza faz parte de uma antiga condição, a doença faz parte de uma antiga condição, e aí eu vou falar para mim mesmo, mas eu agora estou em uma nova fase da minha vida, eu recebi Jesus, eu nasci de novo, eu posso provar disso agora, eu não vou mais viver debaixo de um antigo estilo de vida, eu preciso conhecer que bênção é essa. Eu preciso meditar mais sobre isso, eu preciso crer nessas verdades, meditar, ouvir de novo. E eu queria que você abrisse em Gênesis no capítulo 12, para você ver um pouquinho essa noite, a respeito dessas bênçãos, que está sobre a nossa vida, sobre aquilo que Deus pensa ao nosso respeito. Muitas vezes a gente precisa conhecer, o que Deus pensa ao nosso respeito, o que Deus disponibilizou para nós, o que Ele disponibilizou a Abraão, que alcança a minha vida agora em Cristo Jesus. Gênesis no capítulo 12, vá até lá, Gênesis capítulo 12, no versículo 2, eu queria que você prestasse bem atenção nesse versículo. Eu quero dizer a você que Deus quer elevar o seu nome aqui. Deus quer elevar o seu nome aqui. Sabe que quando as pessoas muitas vezes ouvem isso, graças a Deus não aqui, mas parece que uma trava quer se estabelecer. Mas quem sou eu? Não, mas será que eu não vou me orgulhar? Mas vamos ler isso aqui, aí eu comento em seguida. Ele diz, olha, eis que farei de ti um grande povo. Olha o que Deus está falando. Ele diz, olha, eu farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome. Serás tu uma bênção. Veja o que Deus está dizendo a Abraão. E ele diz, olha, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Mas o que eu quero destacar para você, eu quero que você entenda essa noite,
que Deus quer engrandecer o seu nome e Ele não tem nenhum problema quanto a isso. Ele está dizendo aqui, ele diz, olha, eu farei de você um grande povo, eu te abençoarei, eu engrandecerei o teu nome. Qual é a grande questão que nós precisamos entender, que precisa ficar muito claro nesse texto? Que é Ele quem vai fazer. Porque o próprio diabo, muitas vezes, ele pode querer inserir você pensamento contrário a esse conceito que é divino, dizendo quem é você, mas você não tem escolaridade, mas você vem de qual família, mas você vem de qual cidade. Mas o que Deus está dizendo não é sobre a sua condição ou sobre quem você é. Ele está dizendo, eu vou fazer, eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o seu nome. E há um objetivo nisso. E o texto é muito claro, explicando a respeito dessas verdades. E isso fala sobre prosperidade. O seu nome precisa ser grande na sua família. O seu nome precisa ser grande no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua igreja. E ele diz, olha, porque eu, por teu intermédio, abençoarei todos os povos da face da terra. Pessoas na sua família serão abençoadas por causa do seu nome grande. E as pessoas vão saber, rapaz, só pode ter sido o Senhor. E você será o primeiro a proclamar, foi o Senhor. É isso que a Bíblia está dizendo para você, o seu nome precisa ser grande. Jesus falando sobre isso, você pode ver isso lá em Mateus no capítulo 5, no versículo 15, ele diz, olha, igualmente não se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto. E eu quero que você observe o que eu li em Gênesis no capítulo 12. Ele diz, olha, observe o que diz no versículo 15 de Mateus capítulo 5. Ele diz, olha, não se acende uma candeia. Quem acende algo não é uma outra pessoa, não é a própria candeia que se acende. Você consegue perceber? Ele diz, olha, não se acende, é uma pessoa que está acendendo, e ele diz, depois que está acesa, não se coloca embaixo. Isso é muito parecido com o que Deus está falando a Abraão. Ele diz, eu vou fazer, eu vou engrandecer, eu vou te abençoar. Aí o que Jesus está dizendo em Mateus, ele diz, olha, não se coloca embaixo, mas se coloca em cima. E ele está falando a respeito de uma luz. E quem é essa luz? Ele diz no versículo 14, ele diz, vós sois a luz. E aí qual o objetivo de estar em cima e não embaixo? De ser colocado por Ele. Ele diz no versículo 16 de Mateus no capítulo 5, ele diz, olha, assim deixai a luz resplandecer diante dos homens. Qual o nosso papel? Deixar a luz resplandecer. O que é prosperidade? É nós recebermos do Senhor e deixar isso transbordar. O objetivo lá em Gênesis no capítulo 12, ele diz, olha, eu vou fazer o seu nome grande, eu vou te abençoar, e através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Aí agora Jesus está dizendo, ele vai falar no versículo 16, ele diz, olha, assim deixai a luz resplandecer diante dos homens. Para quê? Para que sejam as vossas boas obras vistas por eles e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O que nós precisamos entender é que Deus tem um projeto com as nossas vidas e que Satanás nesse percurso vai querer inserir um outro conceito. Apocalipse capítulo 20 chama o diabo, Satanás, de enganador dos séculos. Então, se eu entendo qual é o projeto de Deus, que Deus não tem problema no seu nome ser engrandecido, se Deus não tem problema em você prosperar, Deus não tem problema com absolutamente nada disso, pelo contrário, faz parte do projeto dele para essa terra. Pessoas na sua rua serão alcançadas justamente por causa da prosperidade do seu nome. E como eu disse, prosperidade é tudo aquilo que nós recebemos do Senhor e fazemos transbordar as outras pessoas. Eu não posso deixar o diabo roubar os conceitos da palavra. Ele vai dizer, você não pode, você não nasceu para isso, você não tem condição, a sua família não pode, ninguém na sua família nunca conseguiu isso. Mas de onde vêm esses pensamentos? Do enganador, que quer roubar um conceito de prosperidade que está proposto para o Senhor, para a sua vida, e ele não quer que se cumpra, mas nós precisamos conhecer sobre a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente prospere em absolutamente tudo que a gente vai fazer. Tudo que nós vamos fazer, tudo que você colocar a sua mão, tudo que você tiver proposto ou disposto a fazer, vai prosperar. E aí você precisa acordar todas as manhãs pensando sobre isso e sabendo, isso é proposta de Deus, isso é a vontade do Senhor, está tudo certo.
E ele diz, vai, glorifique o nome do Senhor, lembrando, Senhor, eu sei que o Senhor tem prazer na minha prosperidade. E como eu disse, se prosperidade é aquilo que nós recebemos do Senhor, fazer transbordar e alcançar a vida de outras pessoas, por exemplo, lá no novo nascimento que eu falei no começo, quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que foi compartilhado conosco uma boa medida de fé. Diga, eu recebi do Senhor fé. Há um estilo de vida de fé para nós vivermos aqui. De onde veio essa fé? De Deus. E o que é prosperar? É fazer com que isso alcance as outras pessoas. Tem um texto lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, que o apóstolo Paulo vai citando Lóide, Eunice e Timóteo. Uma família. E aí ele está falando com Timóteo, ele diz, olha Timóteo, ele fala sobre uma fé não fingida, que Timóteo carrega. E ele diz, essa mesma fé esteve em Lóide, a sua avó, que também esteve na sua mãe, Eunice. Sabe, irmãos, prosperidade é a fé que você carrega a alcançar as outras pessoas, a sua família, os seus filhos, os seus netos, devem aprender com você sobre fé, porque é algo que você recebeu do Senhor, e isso é prosperidade. Agora nós precisamos mudar nossa mentalidade sobre esse assunto. Mentalidade é eu alcançar as pessoas com tudo que eu recebi do Senhor, e nós recebemos fé. E à medida que nós recebemos isso, e nós entendemos que nós podemos transbordar, nós precisamos acordar todas as manhãs felizes, dizendo, os meus filhos não vão se perder. Os meus pais serão alcançados, os meus vizinhos serão alcançados, ninguém da minha família vai morrer sem receber o Senhor. Você precisa ser contagiado por isso, sabendo, eu recebi de Deus fé. E Paulo está conversando com Timóteo sobre isso, que foi transferido, que foi sendo vivido dentro da sua família. E pode ser na sua, pode ser na minha. É o projeto de Deus, e a Bíblia diz, ele se alegra com isso. Ele se alegra com a sua prosperidade. E prosperidade é você viver um estilo de vida de fé, porque é assim que o reino de Deus atua, e a sua família também desfrutar disso. E aí você vai crescendo e você vai vendo o resultado disso, e isso é prosperar em uma área. Porque se a prosperidade fosse só a questão do dinheiro, o que adianta você ter milhões e milhões na sua conta e você olhar a sua família e não ver ninguém tendo sido alcançado por esse tipo de fé, de Deus que está em você? Isso é prosperidade? Não. O que Deus tem é prosperidade em todas as áreas, inclusive no que diz respeito a dinheiro. Quando nós nascemos de novo, aquilo que eu falei também no começo, sobre essa nova vida que nós temos, sobre essa nova condição que nós temos no Espírito, nós recebemos paz. Amém? Hebreus capítulo 12 diz, olha, esforçai-vos para viver em paz com todos. Eu trabalho em um setor na instituição que eu sirvo. A minha parte em si não é tão complicada, mas eu divido sala com as pessoas da corregedoria. Lá é um setor junto, ouvidoria e corregedoria, às vezes é um setor um tanto quanto complicado, porque é por onde se responde os processos, enfim. E aí um dia eu vendo uma pessoa que eu ajudo às vezes o pessoal lá, dou um apoio para eles, e a gente estava organizando uns processos, e eu vendo que tem uma pessoa que dos processos, 60% tem o nome dela. Ou como testemunha, ou como denunciante, ou como denunciada. Agora imagina, uma instituição que você tem a sua carga horária e você tem a folga. E você passar a sua folga quase toda na instituição respondendo os processos. Quer dizer que você está lá 24 horas respondendo os processos à medida que vai sendo chamado. E ela é crente. Aí um dia eu encontrei com ela nos corredores, e eu falando com ela a respeito desse texto de Hebreus capítulo 12. Falando para a gente se esforçar para viver em paz com as pessoas. E aí ela ficou ouvindo, e ela ficou meio que cabisbaixa, depois ela começou a querer chorar. E ela disse, não, William, está certo. Eu vou orar ao Senhor para Ele me dar paz.
E eu disse para ela, você não precisa mais orar. Quando você nasceu de novo, a paz já foi estabelecida, você já recebeu. Agora nós podemos transbordar nos nossos relacionamentos sobre esse estilo de vida, e isso é prosperidade. As pessoas que estão ao seu redor podem desfrutar da paz que você carrega, que você recebeu do Senhor, pode alcançar as outras pessoas. E ela começou a dizer, mas também nem é assim não. Aí eu vi que ela já começou a querer uma confusão doutrinária. Eu disse, então está tudo bem. E ela continua com um monte de processo lá. A última vez que ela foi a semana passada. Aliás, essa semana ela já foi. Mas é porque um coração travado que não quer receber. Mas prosperidade é nós desfrutarmos dessa paz. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz que nós recebemos o amor do tipo de Deus quando nós nascemos de novo. E sabe que esse amor é o que nos faz perdoar. Porque nós vivemos um estilo de fé, e eu acabei de falar sobre Eunice, Lloyd, Timóteo, e nós temos crescido em relação à fé que nós temos, porque nós vamos exercitando a cada dia, porque em fé se cresce. À medida que nós vamos crendo, que nós vamos falando, que nós vamos entendendo, nós vamos desfrutar de coisas por meio da fé. E aí a Bíblia diz que nós recebemos o amor do tipo de Deus, foi derramado em nosso coração. Isso nos habilita, por exemplo, a perdoar. E existem pessoas que estão extremamente feridas, porque elas nunca provaram do perdão de ninguém. Mas à medida que você perdoa, aquela pessoa pode ser abençoada e transformada por causa do amor que está em mim e está em você. Um amor que nos habilita, independente dos sentimentos, mas nos habilita a perdoar as pessoas. E alguém pode ser transformado. Eu nunca fui perdoado por ninguém dessa forma. Ninguém nunca me perdoou e me falou essas coisas, mesmo eu tendo feito isso e aquilo outro. Então entenda que isso é prosperidade. Alguém pode conhecer o Senhor conhecendo o amor dele em nosso intermédio, por nosso intermédio. Nós podemos alcançar as pessoas por meio do amor. E a Bíblia diz, falando sobre a fé, agora há pouco eu falei sobre isso, a Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Então não é só nós gritarmos, nós corrermos e nós podemos fazer tudo isso, e isso é uma manifestação daquilo que nós cremos e podemos ficar à vontade quanto a isso, mas a Bíblia diz, a fé opera pelo amor. Então nós precisamos andar de fato em amor, em paz, nos foi dada alegria, e alguém pode ver você sorrindo em meio às circunstâncias difíceis, e ele diz, de onde vem essa alegria? E aí você vai falar sobre a palavra por causa de uma alegria que você demonstrou, e de onde veio? Veio do Senhor. Sabe, irmãos, isso é prosperidade. É nós alcançarmos as pessoas com aquilo que nós recebemos do Senhor todos os dias, sabendo que isso é a vontade de Deus, que Ele se alegra com essa prosperidade nessa área da sua vida. Existem pessoas que têm muita dificuldade de perdoar, mas se a partir dessa noite você decidir externar esse amor por meio do perdão, isso é prosperidade e o Senhor se alegra com isso. E aí a gente precisa crescer nesse entendimento, sabendo também que nós estamos sendo abençoados, enriquecidos, temos aumentado financeiramente. Você se alegra com isso? E você precisa também declarar sobre as suas finanças, saber que isso é projeto de Deus, e tudo aquilo que você tem recebido é interessante. Eu gosto muito de um texto, Deuteronômio capítulo 8, que o Senhor fala sobre riquezas. Nós estamos falando sobre uma mentalidade próspera, nós estamos falando, no começo eu falei sobre o seu nome ser engrandecido, e que Deus não tem nenhum problema quanto a isso. E uma outra coisa que nós precisamos saber, é que Deus não tem problema com as riquezas. A Bíblia diz que Ele é o dono delas. Como é que Ele teria problema com elas? Ele é o dono do ouro e da prata. Então o Senhor não tem problema nenhum com as riquezas. Nós temos sido aumentados, nós temos sido abençoados nessa área, e à medida que nós estamos sendo aumentados, a gente precisa entender que, de onde vem isso? Lá em Deuteronômio capítulo 8, o Senhor diz exatamente isso. Ele diz, olha, vocês vão construir boas casas, o seu gado vai aumentar, o seu ouro vai aumentar, a sua prata vai aumentar. Opa, se nós estamos falando sobre uma mentalidade próspera, então entenda, Deus não tem problema com as riquezas e com o aumento que está vindo sobre a sua vida.
Deus não tem problema com dinheiro. Aí ele vai dizendo agora, nesse processo do aumento, não esqueça de mim, porque sou eu quem dou a você a capacidade de produzir. Então, de onde vem a capacidade de produzir? Vem de Deus. Então, de onde vem a fé que nós temos? Vem de Deus. O amor que nós temos vem de Deus. A paz, a alegria, tudo que nós temos vem do Senhor. O dinheiro que você tem, a capacidade que você tem de produzir, vem do Senhor. Se prosperidade é eu receber dele e fazer transbordar, onde entra o diabo nessa história? Porque quando nós recebemos, ou ganhamos, ou aumentamos, o diabo vai tentar inserir dentro desse percurso algo chamado avareza, porque é travar para que não transborde, porque agora eu vou ter como Deus, ou o que vai me controlar, são as riquezas que aumentaram. A Bíblia vai dar o nome disso de avareza, e o apóstolo Paulo vai dizer aos Colossenses, que isso é idolatria, porque agora eu sou controlado pelo aumento que eu tive. Aí o Senhor diz, não faça assim, lembre de mim. E como eu vou lembrar do Senhor? Eu vou fazer isso liberando. E aí entra aquilo em relação à bênção de Abraão, que ele disse, vou engrandecer o seu nome, e vou através do seu nome alcançar as outras pessoas. Então se é assim com a fé, se é assim com o amor, é assim com o dinheiro, é assim com as riquezas, é assim com o aumento. Então, à medida que nós crescemos, a gente precisa entender, isso faz parte do plano de Deus. Deus se alegra com essa prosperidade, Deus está animado com isso, e eu posso, nesse percurso, em nenhum momento, esquecer do Senhor. Como eu faço isso? Não permitindo que a avareza entre. E como que eu faço para a avareza não entrar? Libero. Então, tudo aquilo que chega, eu preciso saber, existe dentro disso um percentual que eu tenho que liberar. Eu não posso reter. E a gente pode aprender isso sobre fé. A fé que você tem não pode ficar travada em você, porque ela precisa transbordar. As pessoas precisam ver você falando fé. E à medida que elas veem, elas são alcançadas por ela. Que estilo de vida é esse? Que você fala com as coisas? Isso é loucura. Aí você vai dizer para ela, mas a Bíblia diz que é loucura para os que não creem, mas eu creio, e eu desfruto. E na hora que a coisa apertar, aquela pessoa vai te procurar, e ela diz, eu quero viver esse estilo de vida que eu posso falar com as coisas. E na hora que o dinheiro chegar na sua mão, você precisa aprender a soltar o dinheiro, porque isso faz parte do meu estilo de vida. Eu tenho que transbordar, alcançando outras pessoas, é o nome de Deus sendo glorificado em mim. A prosperidade chegou, precisa transbordar, um percentual precisa sair, e isso é guardar o meu coração para que eu não me perca na trajetória. Eu não posso ser enganado pelo diabo. Apocalipse capítulo 20, o enganador dos séculos, ele não pode me enganar, eu preciso liberar, e isso é prosperidade. A gente precisa liberar, a gente precisa desfrutar. Nós somos abençoados por aquilo que nós recebemos do Senhor. Nós recebemos coisas do Senhor, desde o dia do nosso novo nascimento. Nós somos alcançados em Cristo Jesus, por uma bênção que estava sobre Abraão, e agora eu preciso aprender sobre isso, sabendo coisas foram transformadas na minha vida, mas eu não posso parar essas coisas em mim. Seja sobre a fé, a minha família precisa desfrutar, sobre o amor, as pessoas ao meu redor precisam saber o que é isso, através de mim. É através de Abraão, foi através de Abraão que o Senhor disse, eu vou alcançar as famílias. Só que Abraão não está mais aqui, mas a bênção está. Em Cristo Jesus nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Agora a gente precisa aprender a transbordar isso. E em cada área da nossa vida, a gente vai derramar aquilo que nós recebemos do Senhor, e isso é prosperidade. No que diz respeito a dinheiro, não se permita travar, e seja rápido a respeito disso. Não se perca com o dinheiro. Vem do Senhor essa capacidade que você tem de produzir riquezas, essa capacidade que você tem de gerar dinheiro. Reconheça isso. E não se permita ser enganado pelo diabo em absolutamente nada. Eu lembro de uma situação que aconteceu mais ou menos em 2022. Era um sábado, e eu tinha um compromisso 8 horas da manhã.
Eu acordei meio que atrasado, 7h30 da manhã eu acordei, e eu acordei com uma voz falando, deposite tal valor a tal pessoa. E sabe que às vezes a gente acorda sonolento, né? Nesse dia, por causa da voz, eu acordei, e eu disse amém, na mesma hora eu disse amém. E aí eu fiquei com aquela voz, com aquele pensamento, aí eu fui, entrei ao banheiro, tomei banho, e sempre pensando naquilo, rapaz, o Senhor falou comigo. E eu fiquei pensando sobre isso, só que eu tinha um compromisso às 8h, corri. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer? Porque eu não tinha proximidade com aquela pessoa. Até hoje não tenho tanto. E eu disse, como é que eu vou fazer? Eu disse, não, eu entro em contato com ele, eu peço o Pix e faço. Pronto, vai ser assim. E eu pensando e dirigindo, fazendo as coisas, me ocupei com tantas outras coisas. E mais ou menos 9h30, 9h da manhã, eu estava parado no sinal, e eu lembrei de novo da voz. Eu disse, rapaz, o Senhor falou comigo. Foi muito claro. E eu disse, eu vou já entrar em contato com o irmão. E segui resolvendo várias coisas. Eu cheguei em casa de volta por volta de 11h da manhã. Aí eu cheguei, tomei um café, era um sábado. Aí fiquei por ali. Aí eu peguei um livro, comecei a ler. E aí eu estava deitado e eu ouvi o barulho do WhatsApp. E aquela pessoa, como eu disse, eu tinha pouco contato com ele. E aí quando eu olhei o WhatsApp, era um oi dele. E a última mensagem que nós tínhamos nos falado, tinha sido, isso era em março, nós tínhamos nos falado em janeiro, sobre Feliz Ano Novo, essas coisas, na virada do ano. Para você ver como nós não tínhamos o contato. E aí quando eu olhei a mensagem dele, eu disse, rapaz, o dinheiro do homem, eu não transferi. E eu nem sei sobre o que ele ia falar, eu disse, irmão, o Senhor falou comigo e eu preciso enviar um dinheiro para você. Me mande seu Pix. E aí ele sumiu. Aí eu disse, rapaz, o homem sumiu. Aí ele enviou o Pix. Aí eu transferi o valor e ele sumiu de novo. E aí daqui a pouco eu recebo um texto enorme da esposa dele. Irmãos, o texto falava muitas coisas. É difícil chorar, né? Mas ela disse assim, olha, essa oferta, ela representa não só a comida de hoje, porque o que nós tínhamos era só arroz, mas isso é uma resposta a respeito de um estilo de vida de fé que nós decidimos viver, crendo e falando. Então isso é uma resposta do Senhor. Irmãos, eu não conhecia absolutamente nada em relação à vida deles. Aí eu chamei o Breno, chamei a Gabi, rapaz, olha o que aconteceu aqui. E eu fico pensando sobre o cuidado de Deus, porque Deus falou comigo 7h30 da manhã. Eu transferi 11h30. Então é possível que tenha passado em algum momento na cabeça dele que eles iam comer só arroz. Mas Deus teve o cuidado de falar às 7h30. E eu quero dizer para você, a gente precisa ser rápido naquilo que o Senhor. E o que eu estou contando para você é uma experiência minha. Não é uma doutrina. Porque nós não precisamos ouvir o Senhor falar claramente a respeito de uma oferta para nós fazermos. A doutrina é que nós nascemos de novo, e quando nós nascemos de novo, a natureza dele foi implantada em nós. E a natureza dele já é automaticamente doadora. É apenas uma experiência. A gente não pode fazer da experiência uma doutrina. A gente precisa examinar a doutrina à luz da palavra. Mas nós precisamos saber exatamente aquilo que a palavra diz. E a palavra diz que nós já temos uma natureza completamente doadora. Então nós podemos transbordar, ofertando, sabendo, rapaz, há algo que está em mim, eu recebi do Senhor, não pode ficar apenas em mim, é necessário transbordar, mas eu tenho muito pouco. Tire isso da sua cabeça. Pelo contrário, quando você tiver com aquele valor nas suas mãos, comece a agradecer ao Senhor. Eu gosto sempre de falar sobre uma vida de contentamento que a Bíblia nos ensina a viver. E a vida de contentamento não é sobre um conformismo que a Bíblia está nos ensinando. Pelo contrário, você pode olhar para frente e dizer, há mais para eu receber, há mais para eu transbordar no Senhor, há mais para eu receber por meio daquilo que eu posso produzir.
a mais, a mais. Então ela não está falando sobre um conformismo, mas é de estar contente com aquilo que você tem agora. É olhar para aquilo que você tem, ficar feliz com isso e dizer, com isso eu já posso transbordar. Pessoas já podem provar no percentual que você tem, mas isso é transbordar. E a Bíblia fala sobre um aumento por isso. Pessoas vão desfrutar de certas coisas por meio da sua vida. E eu quero te animar, seja rápido com isso. Rápido em aprender, rápido em transformar a sua mentalidade. Rápido em não permitir ser enganado pelo enganador dos séculos. Rápido em entender que o Senhor tem prazer no seu nome ser engrandecido. O Senhor tem prazer no seu nome ser engrandecido. E através do seu nome sendo engrandecido, o nome dele será louvado. As pessoas vão olhar e vão dizer assim, glórias a Deus por isso. Glória a Deus por esse resultado. Glória a Deus por esse estilo de vida. Glória a Deus porque há um novo nascimento, há uma nova realidade, há uma expectativa. Há uma esperança para elas. E nós precisamos ser isso em todas as áreas das nossas vidas. Recebemos coisas de Deus para transbordar. Amém, gente? Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Recebemos fé, recebemos amor, recebemos alegria, recebemos paz, recebemos dinheiro. Tudo isso nós recebemos do Senhor. E prosperar de fato é deixar transbordar. Amém? Você pode fechar os seus olhos. E eu queria falar com as pessoas que de repente não receberam Jesus. Quando nós falamos sobre isso, nós não falamos sobre uma mudança de religião, sobre uma placa de igreja. Eu quero te animar a deixar isso de lado. Eu falei aqui sobre o novo nascimento. E é no novo nascimento que uma aliança foi estabelecida conosco. De Deus conosco. Ele disponibilizou isso em Cristo Jesus. Está disponível para mim e para você. Mas é necessário que o homem decida. O Senhor não invade as nossas vidas em absolutamente nada. Pelo contrário, Ele propôs para o homem uma aliança. E uma aliança se faz diante de um sim. Seu, meu. É algo que precisa ser do seu coração. Se você está aqui essa noite, você nunca fez uma confissão recebendo Jesus. Eu quero dizer a você que essa é a sua noite. Essa é a noite que você pode desfrutar de uma bênção que foi estabelecida por Deus em Cristo Jesus. Você pode ser alcançado por ela. No novo nascimento existem tantas coisas para você desfrutar do Senhor. E Ele está com expectativa em relação a isso. Alguém está aqui nessa condição, desejoso por receber o Senhor? Faz um sinal com a sua mão. Nós estamos aqui para te ajudar, para orar por você. Todos salvos. Pastor, eu já recebi Jesus em um outro momento, mas eu percebo que eu me afastei, me distanciei das coisas do Senhor, mas eu quero voltar. E eu quero me reconciliar com Ele, eu quero firmar esse compromisso aqui essa noite. Se você está aqui nessa condição, se você percebe isso, nós também estamos aqui para, como família, te ajudar nessa trajetória, nessa decisão e nessa caminhada também. Você quer se reconciliar com o Senhor? Faz um sinal com a sua mão. Todos salvos? Glória a Deus. Você deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Eu quero dizer para você que é crente, que isso está disponível para você. E é para esses dias, é para esse tempo. Não conheço nada sobre isso, então você precisa conhecer. Nós temos uma equipe aqui aguardando por ti. Venha. Todos cheios. Todos cheios. Glória a Deus. Alguém chegou aqui com algum sintoma de enfermidade e deseja receber imposição de mãos para a cura? Se você chegou assim, se você chegou aqui essa noite dessa forma, eu quero te dizer que você não precisa sair dessa forma. E que acima de tudo você saia com a convicção que isso não faz mais parte de um estilo de vida que o Senhor tem para você. Você pode sair daqui essa noite inconformado e sabendo que há no Senhor o desejo que você prospere nessa área. E você pode mergulhar na palavra a respeito desse assunto. Talvez você precise ouvir mais sobre isso. Se você tem vivido dias de dores, dias difíceis
difíceis em relação à sua saúde, você precisa prosperar nessa área, e muitas vezes é por meio do entendimento da palavra, ao ponto de você não aceitar mais isso, porque não faz parte daquilo que o Senhor propôs para você, porque Ele já ocupou esse lugar de dor, para que você vivesse livre dessas dores, para que você desfrute de saúde divina. Amém? Mas se você está aqui nessa condição, nós vamos impor as mãos sobre você, e você sairá daqui essa noite curado, em nome de Jesus. Todos salvos, todos cheios, todos curados. Uma igreja irresistível. Amém? Eu queria orar por você. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Pai, que nos alcançou essa noite com essa palavra. Nós fomos enriquecidos por Ti, e nós queremos crescer, Pai, em cada área da nossa vida. Nós estamos desejosos por uma mente renovada nessa área, e nós queremos desfrutar de tudo que o Senhor tem em todos os aspectos das nossas vidas. Nós não aceitamos viver como antes, pelo contrário, nós estamos decididos a viver aquilo que a Tua palavra diz, sabendo que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo, Pai. Nós vamos desfrutar da Tua prosperidade em cada área da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados na prática da palavra, irmãos. Glória a Deus, que palavra abençoada, né, queridos? Palavra poderosa. Nós já estamos finalizando, mas antes eu gostaria de fazer algumas indicações literárias para que possamos nos aprofundar a respeito desse tema que o ministro, que o pastor William nos ensinou hoje, amém? O primeiro livro é O que Deus me ensinou sobre prosperidade, de Kenneth Hagin, amém? O segundo livro, Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira, também de Kenneth Hagin. O Toque de Midas, amém, também de Kenneth Hagin. E Prosperidade Bíblica de Derek Walker, tá? Então você pode passar no Verbo Shop, todos esses exemplares estão lá disponíveis, amém, queridos? Gostaria também de reforçar alguns avisos a respeito do VIPS Camp 4, amém, queridos? Então você que é jovem, não perde aí a chance de você fazer parte desses dias que vão ser poderosos lá no sítio Miranda, amém? Então corre atrás, vai lá no balcão de informações e faz a sua inscrição, amém? Também gostaria de reforçar a respeito da nossa conferência Prospere 24. Corre lá para garantir a sua vaga, amém? E amanhã nós temos discipulado, queridos. Se você quer ser membro oficial da nossa igreja, você precisa fazer parte do discipulado. Amanhã, às 19 horas, amém? Se você não conseguiu participar das outras aulas, não importa. Vai lá no balcão e faz a sua inscrição. É totalmente gratuito, amém?